Bom, pessoal, a gente começa a falar aí dessa parte de ecologia. O começo aí de ecologia, ele se demonstra de forma extremamente simples, tá? Essa parte, muitas vezes, ela é até um pouco complicada para a gente dar, porque a maior parte dos alunos, eles veem isso como uma matéria muito simples e, na verdade, acaba não dando a atenção necessária. Então, por favor, aí prestem atenção, porque a gente sabe que cada vez mais os vestibulares, Enem e as provas de forma geral, elas acabam cobrando esses conceitos básicos e até um pouco mais específico dessa parte toda. Então, a parte de ecologia é extremamente importante para a gente, tá? Aqui a gente começa com um conceito simples, né? A gente vai falar um pouco de cadeia e teia alimentar. Para que a gente fale um pouco sobre isso, a gente apresenta aqui os 3 níveis tróficos existentes. Então, eu tenho lá produtores, consumidores e decompositores. Os produtores, eles podem ser tanto fotossintetizantes como quimiosintetizantes. A regra geral para que eu consiga considerar um indivíduo como sendo produtor é que esses indivíduos sejam autótrofos, tá? Então, conceito de autótrofo seria: consegue sintetizar matéria orgânica a partir de inorgânica. O que seria matéria orgânica? Matéria orgânica é sempre quando eu tenho carbono associado a hidrogênio, tá? Então, quando eu tiver carbono ligado a hidrogênio, eu vou chamar isso de orgânico. Só para a gente ter como exemplo, aqui, como a gente fala de cadeia e teia alimentar, a gente vai ter os principais produtores sendo os vegetais, pois são fotossintetizantes. Então, o que o vegetal faz? Ele pega CO2 do ar atmosférico, ele retira a água do meio, e aí ele está, então, CO2 e H2O. Eu não tenho carbono ligado a hidrogênio, nem aqui e nem aqui. Então, por isso, eu considero tanto carbono, gás carbônico, quanto a água como sendo compostos inorgânicos, tudo bem? Então, ele vai pegar esses 2 compostos inorgânicos e, através do processo fotossintético, ele consegue produzir glicose. Glicose é C6H12O6. Então, tem carbono e hidrogênio. Por isso que os vegetais são tidos, então, como autótrofos, tá? Conseguem sintetizar matéria orgânica a partir de inorgânica, galerinha. Então tá, para que seja produtor tem que ser autótrofo. Pode ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Quem são quimiosintetizantes? São bactérias. Então, quando a gente fala de ecologia, a gente basicamente pensa em fotossintetizantes. Por quê? Porque é difícil eu conseguir estabelecer uma cadeia alimentar partindo de bactérias, tá? Então, as bactérias servem de alimento para... É mais difícil a gente conseguir raciocinar. Então, lembrar aqui, eu estou falando de indivíduos fotossintetizantes, vegetais. Tá, consumidores. Os consumidores, eles são sempre heterótrofos, ou seja, eles não conseguem sintetizar matéria orgânica a partir de inorgânica. Então, se ele não consegue, ele tem que se alimentar de um indivíduo que consegue, para que ele consiga ter aquela matéria orgânica disponível. Esse consumidor, ele pode ser subdividido em consumidores primários, secundários, terciários, quaternários e assim vai, tá? O que seria um consumidor primário? É aquele que se alimenta diretamente do produtor e que serve de alimento para um outro consumidor, que é o consumidor secundário. Então, o consumidor primário se alimenta do produtor e serve de alimento para o consumidor secundário. Tá? O que seria o secundário? O consumidor secundário é aquele que se alimenta do consumidor primário e serve de alimento para o terciário. Então, secundário se alimenta do primário e serve de alimento para um secundário e assim vai. Então, eu posso subdividir esses consumidores em primário, secundário, terciário, quaternário e assim segue. Os decompositores são indivíduos que são representados basicamente por bactérias e fungos, tá? E eles conseguem decompor a matéria orgânica, devolvendo-a
para o meio na forma de inorgânica. A gente consegue entender um pouquinho mais isso quando a gente falar de transferência de matéria, tá? Mas vai ser assim. Todo e qualquer indivíduo que é decompositor, ele vai atuar sobre todos os outros indivíduos. Então, quando os produtores morrerem, os decompositores atuam sobre ele, decompondo aquela matéria orgânica e devolvendo para o meio na forma de inorgânica. Todos os consumidores vão sofrer a ação daqueles indivíduos decompositores. Então, se o consumidor primário morrer, o secundário, o terciário, todo e qualquer consumidor que acabar morrendo, ele vai ser decomposto por esses decompositores, tá? Então, aqui, sempre bactérias e fungos. Presta atenção nisso, porque boa parte dos alunos, dependendo do grau de instrução aí, do quanto presta atenção, eles imaginam que o indivíduo, ele, como sendo decompositor, ele vai estar no final da minha cadeia. E isso não é verdade, tá? Então, os decompositores, normalmente, em uma cadeia alimentar, eles não são representados, tá? Então, quando a gente pega na maior parte de exercícios de vestibular, coisas do tipo, eu tenho simplesmente produtor e consumidores. Só em alguns casos mais específicos que eu desejo representar os decompositores é que a gente coloca ali numa cadeia. Senão, não. Então, tá aqui, ó. Falando sobre cadeia alimentar. A cadeia alimentar nada mais é do que a representação linear de dos níveis tróficos. Então eu tenho aqui, ó, gramíneas que servem de alimento para gafanhotos, que servem de alimento para sapos, esses servem de alimento para cobras e essas servem de alimento para gaviões. Então, sempre o começo da minha cadeia alimentar, eu vou ter os meus produtores. Produtor sempre no início da cadeia, tá? Gramíneas, grama, realiza a fotossíntese, tá aqui. Então, eu preciso saber classificar esses indivíduos de acordo com seus níveis tróficos em uma cadeia. Lembrando que cadeia alimentar sempre unidirecional, tá? Sempre linear. Então, eu tenho aqui gramíneas, servem de alimento para gafanhotos, sapos, cobras e gaviões. Gramíneas produtores, como ela serve de alimento para o gafanhoto é C1. C1 se alimenta de produtor, mas serve de alimento para sapos. Então, ele é C2. Sapos, sendo C2, ele se alimenta do C1 e serve de alimento para o C3. Então, ele serve de alimento para as cobras, que, por sua vez, servem de alimento para os gaviões, que representa o C4. Tudo bem? Prestar atenção aqui, porque sempre que a gente tiver uma cadeia alimentar, a gente pode ter algumas perguntas em vestibulares da seguinte forma. Então, ó, atenção. O que aconteceria para os sapos se as cobras fossem extintas? Então, se eu deixar de ter cobra, o que aconteceria com o sapo? Muitas vezes o aluno pode imaginar que o sapo passaria a comer o gavião. E isso está errado, completamente errado. Isso daqui não acontece, porque o alimento específico das cobras seria o sapo, tá? Então, outros alunos poderiam dizer que os gaviões, eles se alimentariam dos sapos, o que também estaria errado em uma cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar, cada indivíduo vai apresentar a sua fonte de alimento específica. Então, o que vai acontecer? Ó, se as cobras deixarem de existir, o que acontece com o sapo? Como a cobra era o predador natural desses indivíduos, o sapo não tem mais predador. Então, a população de sapos, ela vai lá em cima, tá? Se a pergunta for o que acontece com a cadeia alimentar como um todo, o que a gente vai pensar? Ó, cobra deixou de existir. Se a cobra deixou de existir, os gaviões não têm mais sua fonte nutricional. Se eu não tenho mais essa fonte nutricional, os gaviões não têm do seu alimento,
eles passam fome e poderiam, dependendo da situação, entrar em extinção, já que ele não tem alimento. O que a gente sabe é que a população de gaviões, ó, ela vai diminuir. Então, a população de gaviões diminui, já que está faltando alimento. Se eu não tenho predador para os sapos, o que acontece? Com os sapos, a sua população aumenta, tá? A população de sapo aumentando, vai ter muito sapo. O que acontece com um gafanhoto? População de gafanhoto diminui, tá? Porque tem muitos predadores para esses indivíduos. Se a minha população de gafanhotos diminui e eles predavam as gramíneas, tendo pouco gafanhoto, o que acontece com as gramíneas? As gramíneas, elas vão aumentar a sua população. Tudo bem? Então, sempre que eu tiver uma cadeia alimentar, eu vou ter essa oscilação. Se eu mexer em algum dos subníveis dessa cadeia. Beleza? Então, lembrar disso daqui. Cadeia alimentar sempre de forma linear. Diferente, por exemplo, de quando a gente fala de teias alimentares. As teias alimentares, elas vão representar um emaranhado de cadeia alimentar. Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui eu coloquei a mesma cadeia alimentar e adicionei simplesmente pássaros, para a gente conseguir ver essa diferença. Então, colocando os pássaros aqui, a gente pode ter as gramíneas agindo como alimento de pássaros, servindo como alimento para esses indivíduos. Os gafanhotos também podem ser uma fonte de alimento desses pássaros. Esses pássaros, eles podem ser ingeridos, servirem de alimento para cobras. Pássaros pequenos servem de alimento para cobras, tá? Então, o que pode acontecer? Eu posso ter várias cadeias alimentares dentro de uma mesma teia. Então, ó, primeira cadeia alimentar que a gente poderia destacar aqui seria essa, igual a gente fez aqui. Então, produtor, consumidor primário, os gafanhotos servem de alimento para os sapos, sapo é secundário, sapo serve de alimento para cobra, cobra é terciário, e cobra servindo de alimento para gavião, ela é quaternária. Os gaviões são quaternários. Tá, essa seria uma possível cadeia dentro daquela teia. Mas imagine outra, ó. As gramíneas servem de alimento para o pássaro. Se o pássaro ingere gramíneas, gramínea é produtor, pássaro é C1. Tá. Esses pássaros, servindo de alimento para cobras, se ele é C1, as cobras são C2. As cobras sendo C2, servindo de alimento para o gavião, gavião passa a ser C3. Então, dentro de uma mesma cadeia alimentar, dentro de uma mesma teia alimentar, a gente pode ter várias cadeias. E de acordo com essas várias cadeias, eu vou apresentar diferentes classificações. Então, ó, esse pássaro ele pode ser C1, se ele estiver se alimentando das gramíneas, mas ele pode ser C2 se ele estiver se alimentando dos gafanhotos. Se a gente tiver isso em vestibular, a gente tem que prestar atenção em todas as possibilidades de classificação, tá? Aqui, as cobras, elas são consideradas C2 se eu estiver me alimentando dos pássaros. Mas as cobras são consideradas C3 se eu tiver elas se alimentando de sapos. Então, pode ser C2 ou C3, tá? E aqui, por último, só para a gente citar como exemplo, os meus gaviões, eles são considerados C3 se ele estivesse se alimentando da cobra, que se alimentou dos pássaros. Então, ele seria C3. Se eu estiver falando do gavião sendo predador das cobras, que se alimentaram dos sapos, a cobra aqui seria C3, já que o sapo é C2, e, consequentemente, o meu gavião ele passa a ser chamado aí de consumidor quaternário. Tudo bem? Então, quando eu tenho uma teia alimentar, eu tenho um emaranhado de cadeias, podendo aí receber diferentes classificações, dependendo daquela cadeia que eu estiver levando em consideração. Beleza, galerinha? Junto
desse conceito de cadeias alimentares, a gente fala sobre transferência de energia e transferência de matéria. Então, transferência de energia e de matéria. O que seria isso? A minha transferência de energia, a gente tem lá, ó, produtor, consumidor primário, secundário, terciário e assim por diante. A energia que o produtor recebe, ela é proveniente do sol, se eu estiver pensando em fotossintetizantes. Esses indivíduos sendo fotossintetizantes, eles vão receber uma quantidade de energia luminosa. Essa quantidade ela não vai conseguir ser absorvida totalmente pelo indivíduo. Não é toda a energia que o sol emana que chega até o produtor que ele consegue absorver. Parte dessa energia ele absorve. Quando o produtor ele serve de alimento para o C1, parte da energia que ele absorveu ele já gastou com ele mesmo, se mantendo vivo. Ele gastou realizando ou utilizando essa energia nos seus processos vitais. Então ele recebe muita energia do sol, consegue absorver uma pequena parte. Dessa parte que ele absorve, quando o consumidor primário se alimenta dele, ele vai conseguir transmitir só uma pequena parte. Então representei aqui pelo número de setas. Então, ó, aqui eu estou recebendo mais energia. Quando o C1 se alimenta do produtor, ele vai conseguir captar apenas uma parte. Quando o C2 se alimenta do C1, o C1 já gastou boa parte daquela energia para sua manutenção. Então, para conseguir buscar o seu alimento, para conseguir fugir do seu predador, ele gastou energia no seu processo de digestão, no seu processo de crescimento, muitas vezes, e assim vai. Então, parte da energia que o C1 recebe do produtor, ele utiliza para ele. E quando ele serve de alimento para o C2 só consegue uma pequena parte. Tá? Pensando no C3, quando o consumidor terciário ele se alimenta do secundário, mesma coisa. Ele não vai conseguir pegar toda a energia que o secundário obteve, porque o secundário ele já gastou energia consigo mesmo. Então, através do processo de fuga do seu predador, através do seu processo de caça para sua presa, de digestão, de manutenção corporal. Então, quando o C3 se alimenta do C2, uma parte apenas. O que a gente quer demonstrar e por que a gente chama tanta atenção para isso? O meu fluxo de energia, ele vai diminuindo. A gente chama de fluxo porque é algo direcional, tá? A energia, ela não consegue retornar para aquele meio, como a gente vai ver na transferência de matéria, que retornando eu chamo de ciclo, tá? Então a gente diz que a transferência aqui de energia, ela é unidirecional e vai diminuindo. Nunca acaba, tá? Porque cada vez eu vou diminuindo, só que se eu dividir, por exemplo, 1 por 2, vai dar meio. Divide por 2, vai dar 0,25. Divide por 2, 0,12. Divide por 2, 0,06. E assim por diante. Então ela vai diminuindo, mas ela não vai acabar. Isso daqui já é uma possível explicação de por que na natureza a gente não encontra cadeias alimentares muito longas. Porque se eu tivesse, por exemplo, um consumidor número 10, como que esse consumidor número 10 ele conseguiria sobreviver com uma quantidade tão pequena de energia que estaria chegando nele? Então, normalmente, na natureza, a gente vai até C4 ou C5, tá? C6 em alguns casos, mas dificilmente eu me alongo disso. Lembrando ainda que na natureza é mais fácil eu encontrar teias alimentares do que cadeia, porque normalmente os indivíduos vão ter mais de uma fonte nutricional. Então ele não vai ser algo linear, beleza? Então a transferência de energia, ela é unidirecional e ela vai diminuindo ao longo da cadeia. Quanto mais próximo do produtor,
mais energético é o meu nível. Transferência de matéria. A transferência de matéria, ela vai estar falando de matéria orgânica e inorgânica e não de energia. Então, eu vou estar trabalhando com essa parte de transferência de matéria, ou orgânica ou inorgânica. Aqui eu simbolizei a matéria inorgânica como sendo em azul. Então, o que acontece? Os produtores, eles conseguem produzir matéria orgânica, que está em verde, através da matéria inorgânica, que está em azul. Então, o que chega nos produtores? Matéria inorgânica. Eles, através do processo, por exemplo, aqui de fotossíntese, eles vão transformar essa matéria orgânica, inorgânica, em orgânica, tá? Então, eles absorvem essa matéria orgânica devido ao seu processo fotossintético e quando o C1 se alimenta do produtor, ele consegue captar uma parte daquela matéria orgânica. Por que uma parte? Porque nem todo o produtor ele consegue ser digerido, por exemplo, ou ingerido. Tá, quando o C1 se alimenta do produtor, ele vai pegar uma parte da matéria orgânica, absorver essa parte, mas nem toda aquela parte da matéria orgânica vai ser absorvida. Então, ele vai ter uma pequena parte. Quando o C2 se alimenta do C1, então vamos imaginar um indivíduo que é carnívoro se alimentando de um herbívoro. Sei lá, um leão se alimentando de uma zebra. O leão, ele não consegue comer toda a zebra. Boa parte daquele animal, ele não consegue ingerir, por exemplo, ossos, a pelagem e assim vai, o crânio, as vísceras de forma geral. Ele vai se alimentar de uma pequena parte daquela matéria orgânica. Então, de todo o C1, ele vai ingerir apenas uma pequena parte, que ele vai conseguir absorver, digerir e absorver, e quando o C3 se alimentar do C2, ele também não vai conseguir se alimentar de todo aquele animal. Então, uma parte daquele organismo, né, ele consegue utilizar para sua ingestão e para sua absorção. Todo esse processo, ele também vai diminuindo ao longo da cadeia. Só que a diferença que a gente tem aqui é que quando todos esses organismos, inclusive os meus produtores, quando os produtores, quando o C1, quando o C2, todos eles morrerem, os decompositores atuam na sua decomposição, fazendo com que a minha matéria orgânica seja devolvida para o meio ambiente na forma de inorgânica, tudo bem? Então, transferência de matéria, ela vai ser algo cíclico. Então, eu vou ter a minha matéria orgânica passando através dos níveis tróficos, só que depois, através dos decompositores, eu retorno essa matéria para o meio, beleza? A gente denomina os decompositores como sendo recicladores da matéria, tá? Então, diferença básica entre transferência de energia e transferência de matéria, essa é unidirecional e por isso eu chamo de fluxo. Essa é cíclica, tá? Por isso eu digo ciclo da matéria, ela retorna para o meio. Tudo bem, galerinha? Então, conceitos importantes para a gente guardar nessa aula. Níveis tróficos, com produtores, consumidores e decompositores. O conceito de cadeia e teia alimentar, saber avaliar isso quando for apresentado. E saber essa transferência de energia e transferência de matéria. Saber reconhecer e explicar coisas relacionadas a esses dois tópicos. Tudo bem? Valeu, pessoal. Obrigado por hoje.